Eu queria, pedindo licença aos mais antigos, dividir a minha intervenção em duas partes. Queria primeiro fazer algumas referências sobre o Partido Socialista Brasileiro. A seguir, eu trataria das nossas convergências e divergências na construção de um programa comum, deste partido comum, que é constituído pelo PSB e pela Rede. É importante lembrar que este partido, que hoje, digamos assim, recebe de braços abertos os companheiros da Rede, não para absorvê-los, mas para possibilitar que os companheiros participem do processo político, para que eles não sejam caçados em plena democracia brasileira. Este foi o nosso gesto de recebê-los, e recebê-los respeitando o caráter de cada um, respeitando o caráter da Rede e esperando que a Rede possa se constituir como um partido. Enquanto isso não é possível, nós tratamos os companheiros como se partido fora. E por isso constituímos esta coligação, que a Marina chama de coligação política. Este é o caráter do nosso primeiro encontro. O segundo encontro é uma tentativa de uma proposta nova no velho quadro da política brasileira. Nós negamos o continuismo, nós enxergamos no quadro que está uma fadiga de materiais, nós sentimos, independente desse quadro e dos partidos do poder, a necessidade de uma reforma profunda das estruturas político-brasileiras, mas entendemos também da necessidade de fazer uma reforma dos usos e dos costumes. Nós não nos sentimos bem com a forma antirrepublicana como os nossos governos todos conduzem a política e a governança. O Partido Socialista Brasileiro se sente à vontade nessa empreitada, ao mesmo tempo em que ele não renega o seu passado recente. Eu não me esqueço que fui ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, e disto muito me honra. Eduardo Campos não se esquece que foi ministro de Lula, o Sérgio não se esquece que foi ministro de Lula, Fernando Bezerra não se esquece que foi, até um mês atrás, ministro da Dilma. O mesmo ocorre com a Marina. Nós não fazemos a política do terra arrasada. Reconhecemos o avanço significado pelo governo Lula e pelo governo Dilma, porque dele participamos, e nós não achamos que os seus frutos são exclusivos de um partido, nem propriedade de A ou B, mas o resultado de uma conjunção de esforços para a qual foi fundamental a participação da sociedade brasileira. Nós apenas, e este apenas é muita coisa, não estamos satisfeitos com isso. Para nós, isso não é ponto de chegada, isso é um ponto de partida para a construção de um novo país, para a construção de uma nova sociedade. Não negamos este passado, até porque ele é que vai possibilitar o salto que nós estamos prometendo. Um salto que começa com a estabilidade financeira e que se aprofunda com a produção e a distribuição de riqueza, como jamais foi feita neste país. Mas o que eu queria falar agora mesmo não era sobre isso, era sobre o partido. Esse Partido Socialista Brasileiro nasceu como fruto, como uma costela da esquerda democrática em 1947. A esquerda democrática reunia, ao fim da ditadura, todas aquelas forças que haviam lutado contra o Estado Novo. Vencida a luta contra a ditadura, Vargas
Nós entenderam os nossos fundadores, naquele então, que não havia mais necessidade de frente. Era o momento de cada partido, de cada segmento, do pensamento e da filosofia, da visão de mundo, da visão de país, constituir-se como seu próprio partido. E dessa esquerda saíram vários partidos, e um deles, o Partido Socialista Brasileiro, fundado por João Mangabeira em 1947. E naquele então, o nosso partido tinha um lema, que andam copiando agora: socialismo e liberdade. E João Mangabeira dizia: liberdade sem socialismo, socialismo não é. Socialismo sem liberdade, socialismo não pode ser. E este binômio nós o seguimos religiosamente, nós o obedecemos rigorosamente. E nós, Jamil, Wais, Jada de Carvalho aqui, Luiz Edgar, Arruda aqui, quando fomos em 85 reorganizar o partido, de novo, vencida a ditadura, entendíamos que não era mais o momento das frentes, mas o momento dos partidos autênticos. Nós, quando fomos reorganizar o Partido Socialista Brasileiro, retomamos o programa de 1947 e retomamos os lemas de João Mangabeira. Nós não éramos tão atrasados como parece. Vou ler uma frasezinha, Giovana, do nosso manifesto de 1947. O manifesto, depois da introdução, vai denunciar as mazelas do país. E dita: a comprovada discriminação racial, a opressão às minorias, às mulheres e às crianças, a violência contra manifestações culturais alternativas e, companheiros de rede, a degradação da qualidade de vida e a depredação do meio ambiente e o genocídio das nações indígenas. Vem de longe a nossa luta. Reorganizados, nossa primeira tarefa foi fazer, e o fizemos com força, a oposição ao governo Sarney. Lutávamos na Constituinte pela construção de uma Constituinte que avançasse nas conquistas do povo brasileiro e na defesa da nossa soberania, das nossas riquezas. Lutávamos pelo monopólio estatal do petróleo, pela escola pública universal, gratuita e de boa qualidade. Lutávamos contra o mandato de 5 anos, lutávamos contra o parlamentarismo, e foi uma emenda do nosso presidente, o Jamil Haddad, que fez constar na Constituição a penar a tortura como crime inafiançável. Cessada a luta na Constituinte, nós realizamos com outros partidos a grande Frente Brasil Popular, que percorreu esse país, que revolveu esse país na primeira campanha de Lula. Perdida a campanha, nós estávamos, no primeiro dia do mandato de Collor, fazendo-lhe oposição dura, permanente, no parlamento e na vida social. Quando o presidente corrupto revelou-se à sociedade e a elite brasileira que o havia elegido dele começou a se afastar, quando surge a luta pelo impeachment, lá estava, à frente dessa luta, o pequenininho Partido Socialista Brasileiro. O líder na comissão parlamentar de inquérito era o nosso senador João Paulo Bisol. O líder da CPI da Câmara dos Deputados era Jamil Haddad, nosso presidente. E quando o processo chega no Senado, o advogado da sociedade, o advogado do povo contra a corrupção era Evandro Lins e Silva, nosso presidente fundador.
Veio o governo de Fernando Henrique Cardoso, veio o governo Itamar, e enquanto o PT se isolava na Constituinte para apresentar um programa que hoje, só hoje, há 2 dias atrás, o companheiro Lula disse, reconhece que era inviável, nós já dizíamos que era inviável em 88, 89, e combatemos na Constituinte. E nós assinamos com muita honra a Constituição eleita, a Constituição aprovada, enquanto o PT se negou a assinar a Constituição, que ele agora reconhece como a Constituição, não dos nossos sonhos, pois é impossível o socialista construir uma Constituição dos seus sonhos no regime capitalista, mas a Constituição possível, respeitada a correlação de forças objetiva. Veio o governo Itamar, e nós sabíamos, nós primeiro nos sentíamos responsáveis pela derrota de Collor. E se éramos responsáveis pela derrota de Collor, éramos também responsáveis pelo que seria o governo Itamar. Decidimos aceitar participar do governo Itamar, participamos com o nosso presidente, Jamil Haddad, com o nosso fundador, Antônio Aires, e participamos para impedir que ocorresse o que nós temíamos que ocorresse e que terminou ocorrendo, que era aquele governo de centro-esquerda se transformar no governo de centro-direita, no que ele se transformou quando da ascensão do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Nós saímos, então, do governo Itamar. Continuamos a nossa luta, combatemos no Congresso a vergonhosa compra da reeleição para presidente da República, denunciávamos como antirrepublicana, como histórica, como contrária aos interesses nacionais, e terminamos em 2002 com a candidatura própria no primeiro turno e no segundo turno no apoio a companheiro Lula. Nosso apoio foi decisivo para derrotar em 2002, no primeiro e no segundo turno, o senhor José Serra, naquele momento, representante da direita. É com essas características, companheiros da rede, que nós nos apresentamos para abrir-lhes os nossos braços. Dizer que os recebemos como companheiros e queremos discutir com os companheiros uma proposta de projeto, eu insisto nisso, uma proposta de projeto de governo, que oriente os nossos partidos, que seja um instrumento de construção nacional, do qual participe a sociedade brasileira, para que, participando dele, com ele se sinta comprometida. E quando nós fomos eleitos, em 2014, porque seremos eleitos em 2014, ela esteja permanentemente nos cobrando o cumprimento de um programa que ela ajudou a construir e que ela aprovou nas ruas discutindo e aprovou nas urnas votando em nossos candidatos. Esta questão parece ser uma questão puramente retórica, não é? Porque nesta questão, me desculpe, eu vou me desenvolver um pouco sobre isso, está a raiz da tragédia brasileira hoje. Nesta questão está a raiz da tragédia do governo da minha querida amiga Dilma Rousseff. Quando você despreza o compromisso com as ruas, o compromisso com a sociedade, você vai ter que fazer na Câmara as transações que não podem ser reveladas à luz do dia. Quando você troca o diálogo com a sociedade e com as massas que lhe elegeram para fazer o tráfico no Congresso, você deixa de ter aliados para ter alugados, para ter rentistas,
que vão chantagear o governo todo dia, em toda votação, como faz esse atraso da política brasileira, que é o PMDB. O PMDB não é um partido da base do governo, é um partido que se alimenta da base do governo em cada votação. Ele não é um aliado, é um alugado, e que aumenta o seu aluguel a cada votação. Mas nós não podemos culpá-lo só. Ao lado de todo corrupto, tem um corruptor. Nós poderíamos ter evitado isso. Nós, do PSB e da Rede, vamos evitar isso no nosso governo. Porque sabemos que não nos faltará o apoio popular, por uma razão muito simples, porque nós vamos respeitar o compromisso que estamos assumindo com o povo nas ruas, discutindo o nosso programa comum. Não é o programa comum PSB-Rede, é o programa comum PSB-Rede e o povo brasileiro. Nós temos questões... Alguém emprestava um pouco d'água? Nós temos questões cruciais para discutir. E eu vou me referir a 2 ou 3 como sugestão aos companheiros para o próximo encontro, para o próximo debate, para a próxima reunião. Há uma questão, nós não podemos fazer nenhuma análise do quadro brasileiro, e se nenhuma análise do quadro brasileiro, nós não podemos fazer nenhuma sugestão de programa, sem saber o que é este país, nós não podemos dizer o que fazer neste país, e nós não podemos dizer o que fazer nesse país sem uma análise do quadro internacional. O Brasil não é uma autarquia. O Brasil hoje, a gente, já é um país muito grande, já é uma economia portentosa, já é uma sociedade complexa. O movimento de poder aqui dentro mexe com o poder lá fora. E o poder lá fora mexe com o poder aqui dentro. Em que situação nós vamos disputar essas eleições e em quais situações nós vamos governar? Em situações adversas da economia e da política internacional. No campo da economia, nós temos essa que parece ser interminável crise do capitalismo, que, nascendo na bolha financeira dos Estados Unidos, se estendeu por toda a Europa e começa a dar sinais de sua chegada na China e no Brasil. A crise de um capitalismo inviável, a crise que revelou a impotência da liberdade de mercado. Reclamavam tanto da liberdade de mercado os neoliberais de ontem e de hoje. Exerceram essa liberdade de mercado nos Estados Unidos e o resultado foi o default, o resultado foi a crise, o resultado foi a quebradeira. Quebradeira dos Estados Unidos, a quebradeira da França, a quebradeira na Espanha, a quebradeira na Grécia, na Irlanda, na Itália. Só não houve a quebradeira dos direitos sociais, houve a quebradeira dos direitos previdenciários, houve a quebradeira das conquistas do New Deal, houve a quebradeira do povo desempregado e sem alimento, mas não houve quebradeira dos banqueiros. Os banqueiros franceses e alemães que financiaram a tragédia da Grécia, da Espanha e da Itália, não perderam um tostão. E um deles hoje é um dos maiores, se não o maior, banco brasileiro, o seu Santander. Essa crise hoje ela aponta para a queda dos investimentos dos Estados Unidos e da China. Poderia ser pior para nós, não tivesse o governo Lula tido a ciência,
a antecipação, sei lá o quê, a adivinhação. O fato é que nós, no governo Lula, antes da crise, que ela se instaura em 2008, começávamos a desviar as nossas relações do sul-norte para o norte-sul e deixávamos de ser dependentes das importações dos Estados Unidos. Quando veio a crise americana, nós éramos exportadores para a China, que passou a ser o nosso principal importador. Mas a China, embora continue crescendo, já não continua crescendo nos índices que crescia, e nós estamos vendo, os senhores devem ter acompanhado de perto a fragilidade do sistema norte-americano. Por questões de horas, a economia americana não quebrou, e quebrando, levaria a quebradeira para mais da metade do mundo. O limite era uma sexta-feira, conseguiram um acordo para quinta-feira. E, mesmo este acordo, está condicionado a uma revisão em fevereiro. Em fevereiro, nós vamos voltar a discutir, a esperar, ficar o mundo parado, para ver se democratas e republicanos chegam a um acordo em aceitar o aumento da dívida americana, que aumenta todo dia, que aumenta todo segundo, e que nós sabemos que é uma dívida impagável. Este quadro nos remonta à situação brasileira. O governo Lula avançou em diversos aspectos, mas ele não se atreveu a fazer a reforma fundamental da sociedade brasileira, que é, me desculpem os companheiros do campo, que é a reforma do Estado. Não falo reforma política, nem reforma eleitoral, porque isso é um detalhe, talvez dos menos significativos diante da reforma do Estado. Esse Estado que aí está não nos serve. E nenhum dos nossos governos teve a coragem de fazer as reformas de base. A reforma de base, os jovens de hoje talvez não saibam. Era o discurso de Jango em 1962, 63. E desde então a sociedade brasileira pede as reformas de base. E olha a nossa tragédia. Em 2013, nós pedimos as mesmas reformas de base daquela época. É a reforma tributária, que não se faz. É a reforma agrária, que não se faz. É a reforma tributária, que não se faz. É a reforma universitária, que não se faz. É a reforma da educação em geral, que não se faz. Que esse Estado, que está intocado, que não foi mexido pela Constituinte de 88, é o Estado reacionário. É o Estado preparado para servir pura e simplesmente a classe dominante. E quando você o põe para servir ao povo, ele não funciona. Porque tudo que significa atendimento às necessidades populares depende disso, daquilo e daquilo outro. Quando o Estado não funciona, a primeira vítima é o povo. Nós não temos problema de saúde no Brasil. Nenhum problema. Nós temos problema com a saúde pública. A saúde privada vai muito bem, sim, senhor. Para quem pode pagar o Sírio-Libanês, os Astros da Vida ou a Unimed aqui. Não há problema nenhum com a educação, da educação privada. Para quem pode pagar os colégios caros de Fortaleza, do Rio e de Recife. Não há problema de segurança pública. Não há problema de segurança. O problema da segurança pública não é da segurança privada. Ela funciona aí muito bem. O Estado só não funciona quando a questão é atender ao pobre. Não funciona a escola pública. O que não funciona é o SUS. O que não funciona é a segurança pública. Então, se nós não compreendermos que esse Estado não nos serve,
nós vamos passar os nossos 4 anos brigando com ele. Nós temos que fazer uma reforma política. É quase, nós vamos, eu vou dizer uma coisa aqui, é quase um milagre a nossa eleição, é porque o povo está cansado. Porque esse processo foi feito para impedir a emergência do povo. É um sistema que faz com que um vereadorzinho do interior de Goiás possa construir um partido em horas, e a Marina não possa. É um regime é um regime baseado no controle financeiro. As nossas eleições são corruptas e corrompidas e dependem da corrupção. Quem não tiver dinheiro não pode... Ou você tem dinheiro próprio, ou você é financiado por alguém, ou por uma corporação, ou por um sistema econômico, ou depende do poder político. O ex-presidente do PSB do Rio de Janeiro, que nós mandamos, nós escorrachávamos, mandávamos ele embora, ele dizia que não podia eleger, nós cobrávamos dele a nossa bancada federal do Rio, ele dizia que não podia fazer bancada, fazendo oposição ao governo federal, estadual e municipal. Os partidos são apêndices dos governos, apêndices. Quando não é do governo, é do assistencialismo, barato e moral, que manipula as vontades e que é sustentado pelo Estado, pelas verbas, pelas verbinhas e pelas verbonas. Essa reforma é fundamental. Eu não queria mais me estender, mas lembro a importância fundamental de nós aproveitar. A campanha eleitoral para um socialista é um momento de pedagogia. É um momento de proselitismo. É um momento não é só para pedir votos. É para mostrar os contrastes, para mostrar os defeitos e propor soluções. Nós precisamos aproveitar esta campanha para defender o financiamento público das eleições. Defender a máxima transparência das campanhas e a máxima transparência do governo. Defender. É impossível pensar no novo país se nós não avançarmos na democracia participativa. Companheiros da rede, democratização da democracia, para mim, é povo votando, é povo falando. Não é o povo apenas aprovando, é o povo influindo na decisão, e isto é democracia participativa. Nós já temos instrumentos, e aqui no Ceará tem um grande batalhador das teses da democracia participativa, que é o nosso amigo professor Paulo Bonavides. Nós precisamos aprofundar essas questões. Já há mecanismos na Constituição que a República não usa, como o plebiscito, o referendo. Precisamos introduzir aí, olhando quando você for para deputado federal, na próxima legislatura, o recuo, o direito de um eleitor caçar o mandato do seu deputado, do seu governador, do seu ministro supremo, que não cumprir com seus deveres, ou que fugir ao mandato. Porque a gente se esquece do significado de mandato. O parlamentar e o governador são mandatários, são representantes do povo brasileiro que lhe impõem um mandato que tem regras, um mandato que tem o que fazer. E se ele não faz, se ele não cumpre essas regras, ele não está cumprindo o mandato, casse o mandato. São inovações que nós precisamos lutar e introduzir, para que haja uma verdadeira democracia. Democracia que eu não tenho ilusões com a democracia possível no regime capitalista. Ela não é a democracia de cor da utopia, mas é a democracia possível. Nós fizemos a opção, disputar as eleições, aceitar as regras do capitalismo, e dentro dessas regras do capitalismo, disputar as eleições e ganhar as eleições. E no governo, nos mantermos no governo e governarmos, invertendo
a seta dos interesses. Governarmos em função dos interesses dos oprimidos, dos interesses dos humilhados, dos interesses dos que têm fome, dos interesses dos que têm sede. Se fizermos isto, nós seremos fiéis à confiança que em nós o povo vier depositar.